Bom ter você aqui novamente para a gente continuar os nossos estudos do livro Os Segredos da Mente Milionária. Nessa parte, nós vamos para o a segunda influência que ele coloca aqui para a gente, que são os exemplos que nós temos, principalmente quando a gente era criança. Então, a segunda maneira como nós somos condicionados é chamada de exemplo. Como se comportavam seus pais ou responsáveis em questão de dinheiro quando você era criança? Eles cuidavam bem ou mal das suas finanças? Eram gastadores ou econômicos? Eram investidores perspicazes ou nunca investiam? Era propenso a arriscar ou eram conservadores? Vocês tinham dinheiro sempre ou só esporadicamente? O dinheiro fluía com facilidade à sua família ou era suado? Era fonte de felicidade ou motivo de ásperas discussões? Então, quando criança, aprendemos quase tudo a partir dos exemplos que nos dão. Então, ele fala para a gente o seguinte, que quando a gente é criança, os exemplos que nós temos dentro da nossa família em relação ao dinheiro fazem esse condicionamento. Então ele coloca para a gente o seguinte: em matéria de dinheiro, tendemos a ser idênticos aos nossos pais, a um deles em particular, ou a combinação dos dois. Então, pensa comigo, se os seus pais eram gastadores, esse foi o exemplo que você tem. Se os seus pais eram extremamente ali guardavam muito dinheiro e não conseguiam fazer esse dinheiro, produzir esse dinheiro, render aquele mão de vaca, vamos dizer assim, você também vai ser dessa maneira. Agora, ele coloca para a gente outros pontos aqui que mais na frente a gente vai analisar, tá? Então, olhando para o que ele coloca para a gente dentro desses pontos aqui, ele fala o seguinte aqui para a gente, ó. Eu disse anteriormente, em questões de dinheiro, a maioria das pessoas tende a se identificar com os pais ou com um deles, pelo menos. Mas há também o outro lado da moeda. Há quem acabe se tornando exatamente o oposto deles. Por que isso acontece? Será que a palavra raiva, rebeldia tem algo a ver com essa história? Então a gente começa a entender o seguinte: se você tem pais que eram muito, sabe, de segurar muito dinheiro, de não querer gastar, de só querer guardar e tudo, você pode ser igual a eles, ou também você pode ser o contrário deles, né? Ou seja, eu vou gastar dinheiro agora porque na minha infância eu tive muita privação, meu pai não dava dinheiro, então eu vou guardar o dinheiro agora também. Então tem esse lado que precisa ser analisado para que você possa entender qual é o seu modelo de pensar hoje. Muitas pessoas nascidas em famílias pobres sentem raiva e se rebelam. Em geral, elas vão à luta, enriquecem ou têm pelo menos o impulso de enriquecer. Mas há um pequeno problema, que é na verdade um problemão. Ele alerta a gente aqui. Mesmo que faça fortuna ou se matem de trabalhar na tentativa de alcançar o sucesso, elas não costumam ser felizes. Por quê? Porque a raiz da sua riqueza ou motivação para poder ganhar dinheiro são a raiva e o ressentimento. Consequentemente, dinheiro e raiva tornam-se entidades associadas na sua mente. Quanto mais dinheiro elas têm ou lutam para ter, mais enraivecidas elas ficam. Então, aí ele mostra para a gente o seguinte, que se você tem esse tipo de pensamento, né, poxa, eu passei tanta necessidade lá atrás, agora eu vou trabalhar porque eu não quero passar mais isso torna dentro de você um ressentimento ou uma raiva, o dinheiro também não vai ser algo que vai trazer felicidade, vai chegar em algum determinado momento que você vai estar tão infeliz, tão infeliz, tão infeliz, que você vai queimar todo esse dinheiro. Isso é bem interessante. E aí o que ele fala para a gente também, ó? Enquanto esse sentimento permanecer, eles nunca estarão verdadeiramente felizes ou em paz. Não importa quanto dinheiro tenham ou deixam de ter. E aí ele coloca o princípio de riqueza para a gente, que é bem importante a gente analisar aqui. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. A segurança e o medo são ambos motivados pelo mesmo fator. A busca por segurança tem origem na insegurança, cujo fundamento é o medo. Então, às vezes, a gente tem que entender isso, né? O que faz com que eu queira ganhar dinheiro? É o medo da pobreza. Não. E aí você pode confundir achando que, poxa, não, é segurança, eu quero ter segurança.
Mas será que essa segurança não está ligada ao medo de ser pobre? Se for isso, o que está te motivando é o medo. E aí você vai ter dificuldades em conseguir guardar dinheiro. E aí ele vai explicando mais ainda. Ó, será que mais dinheiro dissipa o medo? Quem dera. A resposta é absolutamente não. Por quê? Porque o dinheiro não é a raiz do problema. O medo sim é a raiz do problema. Aquilo que nós falamos. Se o que te motiva, você acha que é essa segurança está ligada ao medo, o dinheiro não é o problema, e sim o medo. Então, você vai gastar o seu dinheiro achando que você vai estar gerando mais segurança, mas na realidade o dinheiro não é o problema, e sim o medo é o problema. Tá? Então, pior que esse sentimento, mais do que um problema, é um hábito. Portanto, ganhar mais dinheiro apenas mudará o tipo de temor que trazemos dentro de nós. Quando não possuímos nada, sentimos medo de não conseguir chegar lá, ou de não ter o suficiente. Se atingirmos um patamar qualquer, o medo passa a ser: e se eu perder tudo que eu consegui? E todo mundo vai querer o meu dinheiro. Ou ainda, vou ter que pagar uma fortuna de impostos. Em resumo, se não formos à raiz da questão, nos livrarmos do medo, nenhuma quantidade de dinheiro será capaz de nos ajudar. Muito interessante isso, tá? E aí ele fala que vai trabalhar melhor isso lá na parte 2, tá, do livro. Então, aí ele fala das pessoas que também têm dificuldades aqui com a necessidade constante de provar que são capazes. Essas pessoas também precisam melhorar, precisam trabalhar a sua raiz aí para entender essa questão de que ela não tem que provar nada para ninguém. E se ela ficar com isso dentro do modelo dela, isso vai atrapalhar ela também a ser bem-sucedida financeiramente. E aí ele coloca para a gente o seguinte, ó, desvinculando a sua motivação para ganhar dinheiro da raiva, do medo, da necessidade de autoafirmação, você poderá estabelecer novas associações para prosperar a sua vida financeira, por meio de propósito, da contribuição, da alegria. Assim, nunca terá que se livrar do dinheiro para ser feliz. E aí ele vem com esses 4 pontos para a gente poder trabalhar. Entendimento. Escreva sobre o efeito que esse exemplo vem causando na sua vida. Dissociação. Você compreende que esse modo de ser é apenas o seu aprendizado passado e não o que você é? Consegue perceber que tem a opção de ser diferente agora? Exemplo que tive a respeito de dinheiro. Aí vem a declaração, tá? Fez a dissociação, agora vem a declaração. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Eu tenho a mente milionária. Chamo José Luiz Guimarães.